Olá, Teno, como você está nesse presente momento que está assistindo esse vídeo? Feliz, triste, cansativo ou talvez pensativo sobre a vida? Independente da resposta, é possível notar uma grande variação de possibilidades para ela. E tudo depende de como você está agora. E a partir disso, hoje eu vou começar contando sobre uma pequena história de quando eu era uma criança. Mas você deve estar se perguntando o porquê. Acho que você vai entender mais pra frente. A história aconteceu quando eu era bem mais novo, onde um senhor já idoso com bastante sabedoria me fez uma pergunta. Tente adivinhar quem eu sou, meu jovem. Então ele narrou a seguinte charada. Sou invisível e ninguém pode possuir. Estou sempre ao seu lado tentando te acompanhar, mas às vezes você pode não perceber. Posso curar feridas, mas também causar saudades. Posso ser lento quando você espera algo, ou voar rápido quando está a se entreter. E mesmo nessa inconstância, sou a maior preciosidade. E com um sorriso esboçado em seu rosto, como se estivesse lembrando de alguma memória do seu passado, ele me perguntou: Você consegue adivinhar quem eu sou? Como eu era muito novo nesse momento, eu não consegui responder essa pergunta. Mas o engraçado foi a resposta que aquele senhor me deu, bem inesperada para falar a verdade. Ele disse o seguinte: no seu futuro, quando você estiver mais velho, você vai entender muito bem o significado dessa palavra. Eu só espero que todas suas escolhas até chegar a esse momento também faça você sorrir como eu estou sorrindo agora. Pensando nessa história, seja bem-vindo, Teno. Meu nome é Panda Brasil. Hoje vamos explorar uma das questões que talvez seja mais complexa no universo, que é tentar entender sobre essa simples palavra, que às vezes não é apreciada, mas consegue ter um grande impacto nas nossas vidas. Mas antes de continuar, me diga uma coisa, você conseguiu decifrar esse enigma? Se sim ou não, que tal conversarmos um pouco sobre essas questões dentro do universo do Warframe? Para começar, vou propor uma experiência mental. Pedir que vocês relembrem um pouco do seu passado, durante a sua infância, e ao lembrar dessas memórias, coloque-se no corpo de uma pequena e frágil criança. Essa criança não possui nenhuma preocupação com a vida e se sente muito empolgada com o dia que vai chegar. Agora, no corpo dessa criança, você vai se lembrar de duas pessoas que lhe amavam muito, o seu pai e a sua mãe. Eles sentiam esse sentimento com toda a força do seu ser. A partir desse momento, você vai estar deitado na sua cama, dormindo um sonho maravilhoso, se sentindo completamente descansado. Mas como qualquer outro dia, você precisa despertar, tendo que fazer aquela preparação típica diária, onde você escova os dentes, toma banho, depois aprecia aquele delicioso café da manhã, pensando que aquele dia seria como qualquer outro. Depois do café, você terminou de se arrumar. Já pronto para ir à escola, você se despede dos seus pais e vai direto para lá. Agora, já em sala de aula, se encontra entretido, conversando com seus queridos colegas. Ao olhar ao redor, observa aquela pessoa que fazia seu coração bater mais forte. Você se sentia feliz e completo naquele momento. A aula começa. A professora explica sobre o conteúdo, mas o que vem na sua mente é o pensamento do recreio, período em que você e seus colegas iriam brincar e se divertir livremente. Só que naquele mesmo instante, uma coisa inesperada aconteceu. A sala de aula parecia estar entrando em colapso, e sua vida mudou completamente a partir disso. Mas o pior, você não tinha a menor ideia o quanto. Tudo estava escuro, a energia parecia ter acabado. Os seus colegas se encontravam em desespero. Todos estavam em agonia. O humor do ambiente mudou completamente. E por alguma razão, sem nenhuma explicação, os adultos se encontravam fora do controle. Estavam enlouquecidos, atacando qualquer criança daquele local. Seu pai e sua mãe não foram uma exceção. Mesmo você tentando conversar para trazer eles de volta à razão, nada dava certo.
Aquelas pessoas que lhe amavam profundamente estavam tentando lhe matar. E nesse exato momento, a sua única escolha é fugir. No caminho da sua fuga, você encontra um refúgio em uma sala de aula, junto com outras crianças. Juntos, vocês se esforçam para montar uma barricada, na tentativa de sobreviver. Mas apesar de todo o esforço, você não vê nenhuma saída daquela situação. Desesperado, você aceitaria qualquer ajuda. E é nesse momento que uma coisa estranha acontece. Um ser idêntico a você surge, como se fosse uma imagem no espelho, porém com vontade própria. Ele lhe propõe um acordo, uma saída daquele mar de caos. Se a sua vontade for verdadeira e forte o suficiente, esse acordo seria selado. Um acordo que protegeria você e qualquer outra criança daquele local. Nesse momento de desespero, o acordo é aceito. Com aquele contrato selado, você acabou recebendo poderes do vazio. Mas o que você não sabia é que nesse mesmo momento, esse evento aconteceu em outras linhas do tempo, onde outras crianças escolhidas também acabariam recebendo a mesma proposta, porém acabariam não sobrevivendo durante o processo. O motivo em questão é desconhecido. Poderia vir do simples fato da recusa da criança escolhida, ou do próprio sentimento que não era verdadeiro o suficiente. O que se sabe é que em um caso especial, a criança escolhida foi excluída de receber aqueles poderes do vazio. Mais do que isso, acabou tendo que ficar sozinha naquela nave. E é a partir desse ponto que a gente consegue entender muito bem o poder de uma escolha e o possível efeito dela em uma linha do tempo. É preciso que a gente entenda sobre as teorias do tempo, que explicam como múltiplas versões da realidade podem coexistir, mesmo que aqueles no universo do Warframe só possam experimentar uma delas no tempo linear. E para entender mais sobre isso, temos que voltar um pouco no tempo, para aquela aula que você estava assistindo, mas não estava prestando tanta atenção. A aula estava sendo apresentada por Euléria Eutrate. Talvez você não se lembre desse nome, ou talvez esteja lembrando do seu pai, Albert Entrate. A família Entrate foi muito famosa dentro do Império Orokin, pois foram eles os pioneiros na viagem ao vazio. E se você não viu nada sobre isso, assista o vídeo que fala sobre esse assunto, ou está disponibilizando um card na tela. Então dê uma olhadinha bem rápido, pois vai servir para vários assuntos que vamos discutir hoje. Mas voltando a falar de Albert, conseguimos notar muito bem o quanto renomado ele era naquele período pelas suas várias fotos presentes na nave Zariman. Já Euléria, sua filha, talvez seja um pouco desconhecida, mas sua presença é marcante no universo do Warframe. Talvez você conheça ela atualmente pelo nome de Gon-Maitro, ou até mesmo como ela é chamada dentro da família Entrate, a famosa Mãe, que nos dias atuais é a líder da tão conhecida Casa Entrate. Mas você deve estar se perguntando, por que eu estou falando dos Entrates? Pelo simples fato que Albert e Euléria são os autores do livro The Paralymp Set of the Space-Time, que explica as teorias do tempo que são propostas dentro do vazio. E é isso que vamos conversar um pouco agora. A primeira teoria é chamada de presentismo. Essa teoria é considerada ultrapassada e diz que o tempo é linear, afirmando que só existe uma realidade e o tempo presente é o único real. Para essa teoria, o presente é absoluto, ou seja, o agora move-se constantemente em direção ao futuro. Ao contrário dela, a teoria filosófica do eternalismo diz que todos os pontos do tempo são igualmente reais. Para simplificar isso, cada evento no universo já aconteceu, tanto no seu período passado como também no seu futuro. Para que possamos imaginar a influência dessa teoria em toda a vida do universo, é preciso cruzar uma linha reta, onde o começo de tudo seria o Big Bang, e o final seria quando todas as estrelas morressem. No eternalismo, tudo é igualmente real. Podemos até dizer que o nascimento e a morte do universo já aconteceram, porque o tempo é irrelevante, já que tudo é real. O passado, o presente e o futuro são todos reais.
Para que possamos ter uma compreensão mais clara disso, quero que você tente imaginar um evento que aconteceu hoje em linha reta. Vamos separar os eventos que vêm antes do lado esquerdo e os que vêm depois do lado direito. Digamos que o evento que estamos criando é de você acordar durante o seu presente e acabar fazendo várias coisas, como comer o seu café da manhã, ir para a escola, fazer carinho no seu gato ou até mesmo assistir esse vídeo. Em todos os eventos vocês tinham escolhas, que poderiam ser diferentes. Se você tomaria café com leite ou escolheria tomar só café, se você ia para a escola de ônibus ou até mesmo de carro. Para o presentismo, isso realmente não importa. O presente é marcado por todo evento que começa e é finalizado, pois tudo só pode acontecer uma vez. Por exemplo, eu coloquei leite no café, o evento está finalizado, então todas as outras escolhas no futuro acabariam desaparecendo. Mas não é assim que acontece com o eternalismo. Com o eternalismo, cada escolha que poderia fazer ainda é igualmente real. O que significa que você derramou leite no café e também tomou café sem leite. Se voltarmos ao Warframe, podemos ver isso um exemplo bem simples. Naquela aula dada por Euléria Eutrate. Lintana's parents have been captured, but she has a choice. The button that will open her mother's cell door will flood her father's cell with deadly radiation, and vice versa. She presses one of the buttons. Under eternalism, which of the following statements is universally true? Only one of her parents will survive. Only one of her parents will die. Her parents will survive. Her parents will die. Correct. Versions of reality now exist in which each parent dies. Lintana is assigned to one of them, but the other is no less real and is theoretically accessible. Essa pequena palestra no jogo é um experimento que está intimamente ligado com as teorias do gato de Schrödinger. Um outro experimento onde o gato é colocado em uma caixa teórica, e dentro dessa caixa existe um frasco de veneno, que tinha a possibilidade de ser quebrado por um martelo. O sistema construído tem dois resultados diferentes, ou o gato está vivo ou ele está morto. E sem nenhuma observação do interior daquela caixa, essas duas possibilidades, ou até mesmo podemos dizer realidades, são igualmente verdadeiras. E no momento que abrimos aquela caixa, alteramos a possibilidade do gato estar vivo ou do gato estar morto. E esses dois experimentos demonstram muito bem a possibilidade de existir múltiplos universos diferentes e que se encontram conectados com as nossas escolhas. E eu acredito que isso pode trazer um pouco de clareza para algumas questões que às vezes não têm resposta dentro do jogo, pois a ideia de multiverso no Warframe, onde a possibilidade de escolha acabe criando vários universos diferentes que podem existir e coexistir, não é algo novo, e é algo que podemos ver muito bem com o seguinte personagem. Every choice closes off an infinite number of possible futures. The amp you craft, then, is unique in all the multiverse. Where you end and it begins, an unanswerable question. Research, craft, assemble, strive to answer the unanswerable. O Onco diz isso toda vez que tentamos fabricar um amplificador com componentes insuficientes. Acho que ele não quer dizer que existem vários universos ao mesmo tempo. No caso em questão, ele quer dizer que cada escolha coloca o universo em uma direção, que pode acabar sendo alterado devido ao eternalismo. Cada escolha que você vai fazer pode ser diferente em um mesmo ponto. E dentro do universo do Warframe podemos fazer diversas escolhas. E isso ocorre em alguns momentos da história. E isso acaba mudando o nosso alinhamento, dependendo da nossa escolha. Agora, quando o Onco diz o seguinte: Saya, if I could have shown her how catalogs of possible futures fanned out from the moment I could have chosen to stay. None of them ended well. None save one. This one. The one where I left. Ah, this future ends so well for her, por Konzu Versitos. As inviscerating a choice as it was the only one I could live with. Someday, I swear, this was
This will be borne out. Speak of this no more. To be crushed by the singular excruciates. What's done is done. Enough. Wonko afirma que o futuro já estava traçado, mas dentro das diversas possibilidades de escolha em um dado momento, ou até mesmo evento de sua vida, existia uma em que o futuro já traçado não terminaria em tragédia para sua amada Saya. Então ele acabou escolhendo esse futuro, em que mesmo longe dela, ela estaria segura e bem. E nessa interação com Wonko, vemos o quão difícil pode ser o poder de uma escolha. Com isso em mente, acredito que deu para entender bem as teorias por trás do presentismo e do eternalismo. E a partir dessas novas ideias, nós iremos nos aprofundar mais no assunto. E para isso, nós precisaremos relembrar do experimento de Albert Entradt, que tinha por objetivo abrir o muro entre os mundos. Como resultado da sua interação direta com o vazio, a causa começou a exercer influência sobre o efeito, levando o espaço do vazio a ganhar tangibilidade, ou seja, se tornando assim um ambiente mais concreto. Dos pensamentos e da consciência de Albert, aquele ambiente antes inexplorado começou a ganhar forma. E com a abertura do muro que separava o reino do vazio do sistema de origem, a típica natureza atemporal do vazio permitiu que essa região conseguisse imprimir múltiplas realidades de linha do tempo, e isso acabou se tornando cada vez mais intenso, conforme outros seres inteligentes acabaram interagindo com aquele reino, formando os então conhecidos Fios de Kra. Uma tradução literal dessa palavra vindo do Void Tank, a linguagem do vazio, seria linhas do tempo ou até mesmo fios do tempo. Os Fios de Kra são estruturas dentro da região do grande vazio, que formam cadeias de causa e efeito. A direção da causa e do efeito é na sua essência a direção do fluxo do tempo, e isso sugere que a separação entre as linhas do tempo não precisa ser algo muito sensato, nem mesmo lógico. Seria algo mais fantasioso, comparando com um termo de magia que conhecemos nas histórias de RPG. Assim, essas linhas são estruturas incorporadas e que podem ser incorporadas dentro do próprio reino do vazio. A sua criação é resultado da personificação das escolhas coletivas. E isso a gente já falou em um outro vídeo, que é o que chamamos de encarnação conceitual dentro do vazio. Por meios convencionais, essas linhas do tempo seriam inacessíveis, mas por causa das propriedades eternalistas do vazio, permitindo assim viagens ao longo do tempo, como também a própria sobreposição e a substituição de eventos, com a possibilidade de resultados alternativos. Mas você deve estar se perguntando como a gente consegue entender isso de uma maneira mais simplificada. Vamos pegar o exemplo do gato dentro de uma caixa de Shirodic. Tanto no nosso mundo como no universo do Warframe que fica fora do vazio, apenas uma possibilidade ocorre: ou o gato está vivo ou o gato se encontra morto. E a gente só pode conferir isso abrindo aquela caixa. A principal diferença que é observada dentro do reino do vazio é que as duas possibilidades são igualmente reais. As duas ocorrem e existem ao mesmo tempo. E cada uma dessas possibilidades é o que chamamos de fios de Kra. E é a partir da noção dos fios de Kra que a gente pode voltar a falar sobre a diferença. No momento que Albert, cego e com a carne rasgada do seu corpo, escreveu para sua filha fechar a porta, um dos dedos da indiferença foi decepado num processo, prendendo sem saber um fragmento da indiferença ao longo de uma única cadeia de causa e efeito. Ou seja, sem querer ele acabou amarrando a diferença a um único fio de Kra. E isso foi possível pois parte do corpo dela ficou preso e fixa em uma única linha do tempo. E essa linha do tempo é a que vivenciamos dentro do jogo, uma realidade que obedece às próprias leis, e não aquelas apresentadas no próprio vazio. E é aí que as ações possíveis daquela entidade atemporal acabaram ficando limitadas, pois ela não possuía mais infinitas possibilidades ao seu dispor, apenas uma única, que era representada por aquela linha de Kra, sendo que em alguns momentos, quando ocorre um entrelaçamento dos fios de Kra, aquelas possibilidades que poderiam ocorrer, mas não ocorreram, se tornam tão reais quanto, mesmo que se encontram escondidas. E é nesse ponto que a indiferença consegue alterar minimamente alguma das regras da nossa própria linha do tempo. E isso é como
como se a diferença costurasse outros fios do tempo em cima do nosso, permitindo a ela mais controle, mas ao mesmo tempo deixando ela mais exposta. E é durante essas amarras que Albert consegue lutar contra a indiferença. Devido a esse novo aspecto de causa e efeito, que se a diferença quiser recuperar o seu dígito original, ela vai precisar viajar ao longo da linha do tempo, começando em um único ponto, e esse ponto provavelmente é o ano de 1999, e a partir desse ano ela vai precisar ter que manipular eventos até chegar àqueles resultados que ela deseja. Eu acredito que hoje deu para responder algumas questões sobre esse reino tão enigmático que é o vazio, trazendo um pouco mais de clareza, pelo menos é o que eu espero, sendo que ainda tem muito assunto para se ver e muita coisa para se discutir. A partir de tudo que a gente conversou hoje, Tenno, nunca se esqueça, o tempo é um grande palco, onde nossas escolhas são os atos que compõem a peça da nossa vida. Viva de uma forma que quando o tempo passar, ele leve consigo sua presença, mas deixe para sempre a sua essência. Acho que é isso. Aquele abraço apertado de Panda, até a próxima, falou!